Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Alfredo Mendroni, eu sou diretor técnico-científico da Fundação ProSangue e diretor financeiro da ABHH. Estamos hoje aqui iniciando mais um webinar em hemoterapia, que a ABHH vem promovendo há 2 anos, com o objetivo de levar a educação continuada em hemoterapia até a ponta, até a bancada de trabalho nos bancos de sangue. É um prazer para nós estarmos aqui hoje, por 2 razões. Primeiro, porque o tema é controle de qualidade. O controle de qualidade é um tema extremamente importante para quem busca a qualidade no produto que faz. E segundo, porque nós estamos à véspera da comemoração do Dia Mundial do Doador de Sangue. O slogan da OMS esse ano para o Dia Mundial é: doe sangue, doe plasma, compartilhe vida, compartilhe com frequência. Ou seja, buscamos a doação voluntária e de repetição. Ela é tão difícil hoje, todos os bancos de sangue públicos e privados no Brasil estão com seus estoques baixos, porque nós buscamos isto, o compartilhamento da vida e compartilhamento com frequência. Não está fácil conseguir isso hoje, mas esse slogan veio muito bem, feito pela OMS, e eu faço questão de divulgá-lo daqui para frente. Compartilhe, doe sangue, doe plasma, compartilhe vida, compartilhe com frequência. Então, com esse slogan é que eu dou início a mais esse webinar. Como sempre, ele tem 4 palestrantes, cada um tem de 20 a 25 minutos para dar a sua palestra, e ao final vocês poderão fazer as perguntas pelo chat e nós podemos discutir essas perguntas. E esse webinar vai ser moderado pela Maria Iraci Buarque Valença, que é coordenadora do Laboratório de Controle de Qualidade do EMOP. Maria Iraci, é um prazer tê-la aqui com a gente, espero que seja o primeiro de vários nessas participações, nós temos buscado participação de todo o Brasil, então é um prazer ter o EMOP aqui com a gente, e é um prazer tê-la aqui. Obrigado por participar, viu? Olá, pessoal, boa noite. Para mim também é um prazer estar aqui representando o EMOP. Agradeço o convite à Renata. É uma honra estar aqui participando e colaborando com esse evento, que já é conceituado como um importante programa de educação continuada. É uma tarefa nobre, porque ele qualifica o profissional, além de influenciar no seu desenvolvimento crítico, né? Por isso, parabenizo os ilustríssimos palestrantes, que com certeza estão muito satisfeitos em passar para outras pessoas todo o aprendizado e experiência que tem no assunto. Dou as boas-vindas aos demais palestrantes e digo que me sinto feliz em estar aqui participando. Feliz porque eu acredito que o conhecimento, o aprendizado, ele só traz coisas boas, boas ideias, nos atualiza e também consegue criar bons relacionamentos. Hoje vamos conversar sobre 4 temas que estão dentro do contexto da segurança transfusional. É uma atividade assim, bem complexa, né, bem abrangente, e o profissional deve estar qualificado para monitorar todos aqueles erros que, porventura, venham a interferir no processo, tentando minimizar todos os riscos que são inerentes a uma transfusão de sangue. Então, falar sobre protocolos de testes microbiológicos nos concentrados de plaqueta e inativação de patógeno são temas assim, bem relevantes, porque eles revelam condutas que impedem disseminar as infecções, as doenças infecciosas, né? Como também o controle de qualidade no laboratório de sorologia e no laboratório de imunohematologia, que é onde os gerentes encontram grandes desafios para controlar todas aquelas variáveis interferentes que atuam no processo, né? Então, eu convido a todos, sintam-se todos acolhidos, aos demais participantes, e vamos iniciar a apresentação chamando o doutor Alfredo, convidando o doutor Alfredo Mendroni Júnior, que é diretor técnico científico da Fundação ProSangue,
para iniciar sua apresentação, com o título Protocolos de Testes Microbiológicos de Concentrado de Plaquetas. Doutor Alfredo, seja bem-vindo. Obrigado, Iracimo. Mais uma vez, boa noite a todos. E eu venho falar sobre um assunto que me interessa muito. Eu procuro buscar muito informação sobre essa situação, que é muito preocupante, na verdade. E eu gosto de começar essa apresentação mostrando esse slide. Não estou conseguindo. Mostrando esse slide, que, na verdade, foi um editorial da revista Blood, publicado em 2016 por Richard Benjamin, em que ele dá o seguinte título a esse editorial: sepse relacionada à transfusão, uma epidemia silenciosa. E é verdade, na verdade, a gente tem uma epidemia silenciosa pouco olhada na maior parte dos serviços de hemoterapia. E esse editorial, ele foi feito porque nesse jornal havia uma publicação de Ron e colaboradores dizendo que a maior parte dos pacientes transfundidos com plaquetas contaminadas, eles não mostram sinais clínicos imediatos, e que a busca ativa dessa complicação chega a ser 10 a 40 vezes mais alta a positividade do que a busca passiva, que é o que a gente faz hemovigilância passiva para essa situação. Então, bom, na verdade, vamos falando a introdução sobre o tema. O grande problema são os concentrados de plaquetas. E por que eles são um problema? Primeiro que a temperatura de armazenamento, a temperatura ambiente, favorece muito o crescimento de bactérias da microflora humana e mesmo bactérias do microambiente. Mas também porque o plastificante da bolsa permite a troca de oxigênio com o meio, e isso favorece o crescimento de bactérias aeróbicas. O problema é tão sério, tão grave, que bactérias graves, bactérias que produzem endotoxinas capazes de levarem a choque séptico, como Klebsiella, Serratia e Pseudomonas, elas, nesse meio, elas são capazes de crescer de poucas unidades formadoras de colônia até 10 a 7 unidades formadoras de colônia por ml em apenas 24 horas. E 10 a 7 unidades formadoras de colônias desta bactéria é capaz de matar o paciente em poucas horas. Então, realmente é um problema extremamente significativo que a gente tem que estar muito atento. E é por conta dessa situação que o nosso tempo de armazenamento de concentrado de plaquetas é de só 5 dias. Não é por conta da sobrevida da plaqueta ou da funcionalidade da plaqueta, mas sim pelo risco de contaminação bacteriana desse produto. O quadro clínico vai desde uma reação séptica leve, acompanhada de febre, tremores, até sepsis e morte. O que depende a gravidade do quadro? Da condição clínica do paciente. Pacientes neutropênicos têm quadros mais graves, da patogenicidade da bactéria e da quantidade de bactérias infundidas. Essas 3 condições é que vão levar a quadros graves até a morte. Quais são os critérios para o diagnóstico de transmissão transfusional de bactéria, tanto pela ABB quanto pelo CDC? Manifestação da infecção nas primeiras 24 horas, com uma cultura positiva em ambos, a amostra do doador e a amostra da bolsa. E isso, muitas vezes, é difícil de a gente ter o diagnóstico ou baixa notificação. Por quê? Primeiro que as reações geralmente se classificam como reação febril hemolítica, que a maior parte das reações são reações mais leves. Segundo que o quadro, muitas vezes, não é relacionado com a transfusão, são pacientes neutropênicos que estão tomando plaqueta, fazem febre, se imagina que seja febre no neutropênico, não se relaciona com a transfusão. Ou o paciente já está em uso de antibiótico terapia e o resultado da cultura na amostra dele é negativa, isso não permite o diagnóstico. Ou a bolsa geralmente é descartada, não está disponível para a cultura dela e eu não tenho o resultado da bolsa. Então, essas situações fazem com que ou o diagnóstico não seja feito, ou não seja notificado ao banco de sangue e a gente não tenha a real dimensão desta gravidade ou desta frequência de complicação. Por conta disso, várias medidas já foram implantadas para reduzir esse risco. Medidas da coleta, como recusa de doadores com bacteremia assintomática em potencial. A gente sabe que indivíduos com bacteremia assintomática são uma das fontes de contaminação do produto. Controle e padronização do procedimento de desinfecção do local da punção. Sim, porque a grande maioria das contaminações são por germes da pele que entram na bolsa durante o momento da venopunção. Por isso, o desvio dos primeiros 20 a 40 ml de sangue na doação, que foram extremamente importantes e das medidas mais eficientes nesta prevenção. A garantia do sistema fechado durante o procedimento e armazenamento,
e inspeção visual antes da liberação. Entretanto, mesmo com todas essas medidas, o risco persistiu e a gente continuou vendo sepsis e morte decorrente da contaminação bacteriana. E aí eu digo para vocês por que o meu interesse no caso. Eu trago um caso clínico que aconteceu com a gente e eu senti na pele essa situação. Era um rapaz de 30 anos que tinha um linfoma de Hodgkin e estava em programação de transplante autólogo de medula óssea, e como estava mobilizando células para coletar, ele estava após a administração de ciclofosfamida, na época se mobilizava assim, e estava plaquetopênico e veio ambulatorialmente tomar plaquetas no banco de sangue. E durante a infusão da 4ª unidade no concentrado de plaquetas obtidos por PRP, ele teve febre, tremores, calafrios e hipotensão arterial. Imediatamente a transfusão foi suspensa e iniciada a antibiótico terapia de amplo espectro, com meropenem e polimedicina B. Ele foi internado, evoluiu para choque, foi para a UTI e foi a óbito em 36 horas após o início da transfusão. Quer dizer, foi um quadro dramático, um jovem e que morreu de decorrência da contaminação bacteriana. Na nossa cara, apesar de ter sido feito o diagnóstico rápido e ter entrado com antibiótico prontamente. Na cultura, cresceu o Enterobacter, tanto na cultura da amostra de sangue dele, quanto no concentrado de plaquetas que estava sendo administrado. E, importante, o concentrado de hemácias, que era co-componente dessa plaqueta, também cresceu o Enterobacter aerógenes. Claro, a quantidade de bactérias era extremamente alta e ele era neutropênico. Por essas razões todas, em 2004, a ABB exigiu teste microbiológico de 100% dos concentrados de plaquetas nos bancos de sangue que são acreditados por ela. Isto foi capaz de reduzir em 50% a 70% os casos de sepsis por transfusão, mas, claro, isso gerou um aumento no custo do componente sanguíneo e atraso na liberação. E é exatamente por conta desse custo, que nós não temos isso implantado em 100% dos bancos de sangue públicos do Brasil. Não temos financiamento para a realização do teste microbiológico em 100% das plaquetas. Em 2014, o FDA exigiu que o serviço de transfusão garanta um controle de qualidade adequado do risco de contaminação bacteriana das plaquetas, utilizando dispositivos aprovados pela FDA ou outro método aceitável para esse propósito. E em 2016, o FDA reconheceu a inativação de patógenos como um meio de controle eficaz para essa situação. E o que a gente tem para fazer em termos de teste microbiológico para a detecção da contaminação bacteriana nos concentrados de plaquetas? Claro, os métodos baseados em cultura em meio líquido são os gold standards, BacT-Alert, BacTec e o BDS, que nós já tivemos no Brasil e hoje não temos mais. Por que eles são considerados gold standards? Porque eles são capazes de ter uma sensibilidade de 10 a primeira unidades formadoras de colônia. Então, uma sensibilidade bastante alta, a gente consegue detectar precocemente a contaminação. Mas nós também temos testes rápidos de detecção de bactérias que são normalmente utilizados point of release, ou seja, na hora de liberar a plaqueta, eles são utilizados. Eles ou utilizam o método de monoensaio ou um teste colorimétrico que dá um diagnóstico imediato da presença ou não de bactérias. O problema deles é que eles têm um custo alto e têm uma sensibilidade menor que o teste de cultura, 10 a terceira a 10 a quarta unidade formadora de colônia. 10 a quarta já é suficiente para dar um quadro, uma reação grave, até com sepse, só para vocês terem uma ideia. E nós temos outros métodos rápidos que podem ser utilizados também tardiamente, ou como liberação, que são citometria de fluxo e a biologia molecular. Esses também têm uma sensibilidade muito boa, mas veja, é muito complicado você fazer uma citometria ou biologia molecular para liberar todas as plaquetas que você tem no dia a dia. Agora, o mais importante em termos da cultura é que existem variáveis que influenciam nessa resposta. A primeira delas é o momento da coleta da amostra. Quanto mais precoce a coleta da amostra for, maior a probabilidade de nós termos um falso negativo, porque, claro, eu ainda não tenho quantidade de bactérias suficiente para positivar o meu teste. E veja, nós temos só 5 dias para trabalhar com isso. Então, é muito complicado eu atrasar a coleta dessa amostra, porque isso fica prendendo a plaqueta durante um tempo maior. A segunda variável que influencia na resposta é o tempo de quarentena. Bom, eu coletei a amostra, inoculei no frasco de cultura, quanto tempo eu vou incubar essa amostra para poder analisar? 6, 12 ou 24 horas? E quanto maior o tempo, maior a chance de eu pegar essa bactéria dentro do frasco de
inoculação. Agora, vejam, é mais um tempo preso. Então, eu já gastei provavelmente 24 horas para coletar a amostra e deixo mais 24 horas no tempo de incubação. Isso já foram 48 horas dos apenas 5 dias de viabilidade dessa plaqueta. Então, a logística é complicada, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a quarentena, quanto mais prolongada, maior a chance de eu pegar a bactéria lá dentro. E o volume da amostra é extremamente importante. No início, em que se fazia a cultura, estava se utilizando um volume de 4 a 6 ml só do concentrado de plaquetas para inocular nos frascos de cultura. Depois se viu que esse volume era pequeno, hoje a gente utiliza de 7,5 a 10 ml, esse é o volume adequado para isso. Até isso tem importância, porque às vezes num concentrado de plaquetas obtidos por aféresis, a gente gasta 8, 16 ml para cultura, e isso pode influenciar na quantidade de plaquetas que eu tenho dentro do componente. Agora, apesar disso tudo, eu ainda tenho um risco residual de ter transmissão de bactérias pelo concentrado de plaquetas. E o risco residual varia de 1 para cada 1.000 ou de 1 para cada 2.500 plaquetas transfundidas, mesmo que eu tenha uma cultura feita e essa cultura esteja negativa. Ou seja, o meu método não é capaz de pegar, muito provavelmente por conta do tempo que eu coletei essa amostra do componente. E, por conta disso, as reações graves continuam ocorrendo mesmo se fazendo cultura. Se eu fizer vigilância passiva, e isto foi o motivo do editorial, eu tenho uma em cada 100.000 reações graves, mesmo com cultura negativa. Agora, se eu fizer vigilância ativa, for buscar estas reações, isso chega a 1 a cada 10.000 plaquetas transfundidas. Veja, é um número extremamente expressivo, provavelmente todos nós estamos tendo esse tipo de reação e só não estamos diagnosticando ou notificando. Agora, é importante frisar que 100% das reações fatais estão associadas com a introdução de concentrado de plaquetas que estão no seu 4º ou 5º dia de estoque, porque só aí eu tenho uma quantidade de bactérias suficiente para causar uma reação grave. Esse é um quadro do CDC que mostra claramente o risco que está do 4º ou do 5º dia do estoque. Plaquetas com menos tempo de estocagem dificilmente vão dar reações severas nos receptores. Então, baseado nisso, quais são as possíveis estratégias que eu tenho para fazer o diagnóstico da contaminação bacteriana? A primeira delas é a cultura primária, como eu mostrei para vocês, onde a coleta da amostra ocorre dentro das primeiras 36 horas da doação, eu inoculo por 24 horas, faço o resultado, se o resultado é negativo, eu libero a plaqueta, senão a plaqueta vai ser analisada mais profundamente. Com essa situação, eu continuo tendo o risco de reações graves, como eu mostrei no slide anterior. Eu também posso fazer cultura primária e um teste rápido na hora de liberar a plaqueta. Isso é difícil do ponto de vista logístico e é caro, mas é uma possibilidade. Eu devo pegar plaquetas ainda positivas quando eu faço um teste de liberação. Agora, o ideal é que eu faça uma cultura primária e uma cultura secundária, ou seja, 2 culturas. A primeira coletada nas primeiras 36 horas da doação e uma segunda coletada no 3º ou 4º dia de estoque. E aí, sim, eu tenho um aumento muito grande de positividade desses casos e aumento muito a segurança. Mas, claro, o custo é enorme e a logística também não é fácil. Posso também fazer apenas uma cultura secundária a partir do 3º dia, aumento a minha sensibilidade, do que fazer uma cultura primária com coleta da amostra nos primeiros dias. E aí, libero a plaqueta que vai ser liberada antes do 3º dia, sem teste microbiológico mesmo, sabendo que esse tempo de estocagem geralmente se causar alguma reação, causa uma reação leve. Ou então, inativação de patógeno, que vai ser o motivo da nossa próxima palestra. Essas 3 últimas estratégias me permitem estocar o componente até o 7º dia, já que eu tenho uma análise da presença ou não de bactérias, uma análise mais tardia nesse concentrado de plaquetas. Esta é uma grande vantagem, apesar do custo que isto gera, é uma grande vantagem para os bancos de sangue. Uma coisa que a gente discute muito é se a gente deve fazer também a detecção em meio anaeróbio. A gente faz no meio aeróbio, mas acrescentar no meio anaeróbio, além de aumentar o volume de plaquetas que eu vou coletar nessa amostra, podendo diminuir a quantidade de plaquetas no concentrado, eu ainda tenho um custo maior, só pelo fato de estar usando um 2º frasco. É importante discutir essa situação, porque, com exceção do Clostridium, todas as bactérias que podem causar reações graves depois da transfusão, elas são cultivadas também no meio aeróbio, ou seja, são facultativas, aero ou anaero. Alguns países já adotaram a cultura do anaero junto,
focando no Clostridium principalmente, ou no Propionibacterium, que só cresce no meio anaeróbio, mas que é uma bactéria sem importância clínica. Então, o grande problema realmente é o Clostridium perfringens, que se eu fizer só aeróbio, eu não pego essa bactéria. Agora, um aspecto negativo é que, além do custo, a cultura anaeróbia ela tem alta taxa de falso positivo. E quando eu tenho um falso positivo, eu jogo essa plaqueta fora. Então, o custo dobra, não só pelo teste que eu faço, mas pelo fato de eu descartar a plaqueta por um falso positivo. E algumas bactérias, particularmente da flora entérica, têm um crescimento mais rápido em frascos anaeróbios que em condições aeróbias. Isso pode ser um facilitador para a gente. Mas a discussão de introduzir ou não o frasco anaeróbio é extremamente válida e a gente deve levar isso à frente, até por conta do custo. Somos um país com baixo financiamento na nossa hemoterapia, a gente tem sempre que pensar em custo. Agora, eu falei para vocês que a gente faz cultura e mesmo fazendo cultura eu tenho resultados falsos negativos. O que determina isso? Bom, primeiro, amostra inadequada, volume inadequado, o coleta precoce demais, já falei isso para vocês, mas também, algumas espécies de bactérias que contaminam plaquetas podem formar biofilmes. Biofilmes são agregados de plaquetas, e esses biofilmes, eles são capazes de se aderir a superfícies biológicas ou não biológicas, como o plástico. E, portanto, a bactéria deixa de estar livre em suspensão, e quando eu colho a amostra, eu não tenho bactéria, pelo menos não tenho bactéria em quantidade suficiente para dar um teste positivo. A bactéria está lá, mas ela formou biofilme e eu não tenho teste positivo. Esta é uma outra razão do falso negativo. Além de tudo, existem aquelas bactérias de crescimento lento que só vão positivar na cultura no quarto ou até no quinto dia de crescimento. Essas são as causas para o falso negativo. Por isso, apesar do teste negativo da cultura, eu não devo deixar de fazer a inspeção visual no momento da liberação, porque ali eu ainda posso pegar alguma alteração. Como formação de agregados, alteração da cor, perda de swirling, são causas prováveis de contaminação bacteriana no produto, mesmo com uma cultura primária negativa. E aí, um trabalho extremamente interessante, publicado na Transfusion em 2018, mostra os resultados da implementação de uma segunda cultura, né, nas bactérias coletadas mais tardiamente durante a estocagem. Então, foram 13 meses de estudo em que eles analisaram 23 mil concentrados de plaquetas por afese, onde eles fizeram, no dia mais uma cultura com 8 ml no meio aeróbio e quarentena de 24 horas, que é o padrão da grande maioria dos serviços pelo mundo. Mas, no dia mais 3, eles coletavam uma segunda amostra, aí com um volume menor de 5 ml, inoculando também apenas no meio aeróbio, com mais 24 horas de quarentena. E, claro, só com os dois resultados positivos é que eles liberavam a plaqueta para a transfusão. E aí, surpreende-se vocês, no dia mais 3, eles encontraram 8 culturas positivas que eram negativas no dia mais 1. Ou seja, uma em cada 2.800 plaquetas que eles tiveram, tinham cultura positiva no dia mais 3. E é exatamente o que a gente encontra de quadro de reação quando a gente só faz a cultura primária. Não houve ocorrência de sepsis nos 13 meses desse estudo. E quando eles compararam com os 12 meses anteriores, onde só era feita a cultura no dia 1, não tinha a cultura no dia mais 3, naquela época eles tiveram 4 casos possíveis de sepsis, 3 confirmados e 1 caso fatal. Então, comparando após a implantação de uma segunda cultura, houve uma melhora na segurança transfusional em relação à contaminação bacteriana, mostrando claramente para nós que essa é uma estratégia bastante eficaz para controle. Se eu fizer uma cultura única tardiamente, como eu falei para vocês, eu tenho situações em que vou coletar com 72 horas da doação, o inóculo deve ser alto, com volume de 16 a 20 ml nos 2 frascos, e deve ser testado todos os produtos de afese, inclusive os splits da afese, não só a bolsa-mãe, mas as bolsas-filhas também. Isso tem mostrado uma redução bastante importante no risco residual. O Canadá já implantou isso, e a Inglaterra já implantou isso, e ambos tiveram resultados bastante favoráveis. O grande problema, volto a falar, é custo e logística. E, por fim, a inativação de patógeno, que vai ser comentada, é uma tecnologia capaz de inativar todas as bactérias presentes no componente. Eu não vou me atentar, porque vai ser assunto da próxima aula. Mas ela tem alguns desafios. O principal desafio é o custo, ainda para nós. O momento da realização da inativação é uma variável importante. Se eu coletar uma amostra muito precocemente, talvez eu tenha dificuldade em inativar o que eu preciso inativar.
os componentes restantes da parede celular do patógeno e as exotoxinas já liberadas podem representar um risco para o receptor. A formação do biofilme ou de esporos também pode ser um desafio para a inativação do patógeno. E uma coisa que eu chamo muita atenção é que, se eu inativo, eu deixo de pegar o co-componente, que é o concentrado de hemácias, que pode escapar do método. Bom, na Fundação ProSangue, nós fazemos, desde 2014, analisamos 100% das plaquetas produzidas, e nesse tempo nós já pudemos analisar, de 2014 até maio de 2022, 125 mil unidades de plaquetas foram avaliadas, quer seja a FERS, quer seja pools de concentrado de plaquetas. E o que nós encontramos foi positividade em cada 2.624 unidades avaliadas. Foi muito mais incidente nos concentrados de plaquetas obtidos de sangue total do que nos concentrados de plaquetas obtidos por aferes, e isso nos parece lógico pelo fato de que eu tenho mais 5 a 6 vezes doadores diferentes no pool de concentrado do que eu tenho no concentrado de aferes. E quando nós analisamos os concentrados de glóbulos vermelhos co-componentes das plaquetas randômicas positivas, nós encontramos, dos 45 casos, 24 foram positivas, o que representou 53%. E nós pudemos retirar 24 desses concentrados de hemácias do estoque que estavam positivos para a bactéria. Esse é um dado importante, e é isso que eu falo que é um desafio para a inativação de patógenos. Aqui foram as bactérias que nós encontramos, em vermelho estão as gram-negativas. As gram-negativas aptaram o teste precocemente, na sua grande maioria, antes das 12 horas de incubação. Nós mantemos incubação até 24 horas, mas em 12 horas a maioria já aptou. E o Staphylococcus coagulase negativa, que também é uma bactéria bastante preocupante em termos de patogenicidade, aptou com 15,6 horas de inoculação. A grande maioria das bactérias eram gram-positivas de gebe de pele, da flora de pele, mas nós tivemos 23% de gram-negativos, e como eu falei para vocês, a grande maioria aptou antes das 12 ou mesmo das 18 horas de incubação. Uma meta-análise sobre contaminação bacteriana de componentes plaquetários, feita por cultura primária, mostrou que a contaminação de plaquetas com cultura primária é de 1 em cada 1.961 mil, mais ou menos o que nós encontramos. Então, é importante, deve ser feito, não resolve o problema, como já mostrei para vocês, mas pelo menos tira grande parte das plaquetas, especialmente aquelas com bactérias de crescimento rápido, que eu consigo pegar rápido, eu tiro elas do estoque e evito muitas reações graves. Interessante foi essa publicação feita em 2018, que mostrou o quão isto é problemático, apesar de toda a metodologia que a gente faz para evitar. Então, foram 4 situações diferentes, uma que ocorreu na Califórnia, outra no estado de Utah e outra em Connecticut, que foram situações bastante semelhantes em termos do patógeno encontrado, mas que, no paciente da Califórnia, o hemocomponente tinha sido submetido à inativação do patógeno. Ainda assim, após a transfusão, houve sepse, e foi encontrado um Acinetobacter nessa bolsa e na cultura do paciente. Foi extremamente interessante isso, que havia inativação do patógeno, se questionou muito se essa bactéria não entrou na bolsa depois da inativação ter sido feita. No paciente B, de Utah, havia sido feita a cultura primária, e o paciente foi a óbito com choque séptico. Também foi encontrada a mesma bactéria, esse Acinetobacter, na cultura do paciente e da bolsa. E o terceiro caso tinha sido submetido à cultura primária e mais teste rápido na hora da liberação. Ainda assim, os 2 pacientes que receberam o mesmo concentrado de plaquetas tiveram febre e hipotensão e foram parar na unidade de terapia intensiva. Felizmente, não foram a óbito. A mesma bactéria foi encontrada, a Acinetobacter, associada com o Staphylococcus saprophyticus. Isso mostra para a gente que talvez tenha sido inoculado na bolsa depois dos métodos feitos, mas a verdade é que, apesar de todas as metodologias terem sido utilizadas em momentos diferentes, em pacientes diferentes, ainda assim, nós tivemos quadro de sepsis e choque séptico, mostrando para nós que a questão da contaminação bacteriana é realmente uma epidemia silenciosa e nós devemos nos ater a isso.
Aqui mostra para nós, no CDC, que a grande transmissão de patógeno por transfusão é de bactéria, não é mais hepatite C ou HIV, mas sim, para os Estados Unidos, a Babesia, que nós não temos no nosso meio, mas a grande maioria é por transmissão de bactéria. E aqui mostrando os casos fatais, em que um quadro de uma transfusão de glóbulos vermelhos foi capaz de causar morte. Então, isso aqui chama a atenção de novo para vocês, que embora o grande problema seja o concentrado de plaquetas, mas a gente deve pensar no concentrado de hemácias como co-componente de uma plaqueta contaminada. Então, concluindo, a incidência de sepsis associada à transfusão é subestimada, não reflete o risco real, e a vigilância ativa revela um risco 10 até 40 vezes maior do que a vigilância passiva. Infelizmente, o que a gente faz é vigilância passiva, por isso a gente não encontra tantos casos como deveríamos. 100% dos casos de sepsis estão relacionados com plaquetas de 4 a 5 dias, então este é o hemocomponente que deve sofrer todas as atenções. Teste microbiológico com amostra coletada antes das 36 horas da doação ajuda, claro, é melhor que nada, mas a sensibilidade é de apenas 31%, com risco residual bastante importante. O ideal é a gente fazer uma cultura primária e uma cultura secundária, ou uma cultura primária e um teste rápido point of release, ou a inativação de patógeno. O grande problema são os custos. Um trabalho publicado em 2019, comparando essas três situações, mostrou que a cultura secundária é a que tem o menor custo quando comparado com point of release ou inativação de patógenos. Então, fica aí para a gente discutir que metodologia a gente pode implementar. E aí eu termino dizendo que, por conveniência, ou reforçado por resultados de vigilância passiva, que mostra que a contaminação bacteriana é um risco remoto, os nossos legisladores não olham para essa questão e fazem de conta que essa epidemia silenciosa não está acontecendo no Brasil. Todo método tem vantagem e desvantagem, seja a cultura secundária, seja o point of release, seja a inativação de patógeno, a gente tem que avaliar o que é melhor para o nosso país, em termos de custo, em termos de logística, em termos de eficácia. Então, era isso que eu queria falar, obrigado pela atenção, desculpa a velocidade, é que é tanto dado importante para se dizer, mas eu quero chamar a atenção de todo mundo para essa questão da cultura microbiológica em concentrado de plaquetas. Obrigado. Chamar o doutor Sérgio Sgrotti, que é bioquímico do EMOSC, responsável pela coordenação laboratorial, para iniciar sua apresentação com o título Controle de Qualidade em Sorologia. Boa noite, Sérgio. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Sérgio, eu vou falar um pouco sobre o controle de qualidade em sorologia. Então, quando a gente fala de controle de qualidade, ele é um sentido muito amplo. Ele significa um conjunto de ações e técnicas e atividades operacionais para monitorar o cumprimento dos requisitos de qualidade. Para a qualidade nos ensaios laboratoriais, algumas medidas devem ser adotadas. A gente está acostumado, quando falar de controle de qualidade, a gente logo relacionar com controle de qualidade interno, controle de qualidade externo, só que a gente tem várias outras etapas que também são complementares ao controle de qualidade interno e externo e que também são muito importantes para a gente garantir a qualidade desses exames. Então, a gente, em hemoterapia, sempre fala muito de padronização. Então, todos os processos têm que estar muito bem padronizados. Como a parte de hemoterapia é mais ou menos como uma fábrica, a gente tem que ter um controle muito enxuto, muito correto, todos os processos da coleta, da parte de processamento, transporte dos hemocomponentes, das amostras, depois toda a parte de transfusão. Todos os usuários e todas as pessoas envolvidas nesses processos, elas devem estar treinadas e capacitadas e tendo retreinamentos periódicos. Antes de a gente usar qualquer equipamento, qualquer metodologia, fazer qualquer teste, a gente tem que fazer testes que garantam que esses resultados desses equipamentos, desses testes, estarão conforme o esperado. Então, a gente vai ter que fazer qualificações e validações, dependendo do tipo de processo que a gente está avaliando.
Como eu falei, a gente tem o controle de qualidade interno e externo, que são propriamente os controles para a realização dos testes. Além disso, para a correta execução deles, a gente tem que seguir manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração. Isso tudo está previsto na nossa legislação e também pré-requisito dos nossos fornecedores, né? A cada novo lote de reagente, a cada nova remessa que a gente recebe, a gente tem que fazer inspeções, então a gente tem que fazer testes laboratoriais e outros testes para avaliar que esses insumos eles podem ser utilizados antes da rotina. A gente tem que ter toda a parte de rastreabilidade, tudo muito bem documentado para a gente ter controle de todas essas etapas, e caso a gente tenha algum desvio, a gente tem que registrar esse desvio e fazer ações para evitar que esses desvios ou tenham impactos futuros ou para prevenir que eles tenham reincidências, né? Falando um pouquinho, então, de alguns tópicos que eu elenquei, eu vou começar falando da qualificação inicial. Então, como eu falei, antes de a gente utilizar algum teste laboratorial, algum kit, algum equipamento, a gente tem que ele previamente qualificá-lo. Como é que isso começa? Antes de tudo, a gente tem que fazer uma descrição e uma especificação do sistema analítico, que é composto, no caso do equipamento e do reagente que vai ser testado nesse equipamento. Como é que a gente faz essas especificações? Então, a gente tem pré-requisitos de legislação, como dados como a sensibilidade e a especificidade. A gente tem alguns outros parâmetros que são mais locais, então, da instituição, como a capacidade operacional necessária, quantos testes eu vou precisar fazer durante um período, ou a liberação de tantos resultados por hora. Muitas vezes eu tenho limitação espacial, cada vez mais a gente tem uma limitação de espaço nos hemocentros e nos serviços de hemoterapia, principalmente com a centralização de vários processos. Tem que estar previsto nesse termo de referência como é que vão ser feita a calibração, manutenção, se eu vou ter que ter um técnico 24 horas, e demais especificações importantes. Depois eu vou ter a etapa da instalação e da qualificação, que vai ser avaliada a infraestrutura, a entrega, a instalação, calibrações e ajustes, principalmente feita pelo fornecedor. A minha equipe, os usuários, eles vão ser treinados. Posteriormente, eu vou fazer o planejamento da validação ou da qualificação, então eu vou planejar como é que ela vai ser feita, qual que é o tipo de amostragem, qual vai ser o tipo de amostra que eu vou trabalhar, como é que eu vou obtê-las, quais os testes vão ser realizados e os critérios para aprovar ou não essa qualificação, e além disso eu tenho que fazer a qualificação além do equipamento, do kit, dos testes e dos softwares também. Depois, propriamente, eu vou estar nessa etapa de validação, os testes propriamente ditos, posteriormente o relatório final, se vai ter aprovação, vai precisar fazer algum ajuste, e, posteriormente, a descrição dos procedimentos de rotina, então, os POPs, os planos e a implementação propriamente dita. Segundo a nossa legislação que a gente tem em vigor atualmente, essa qualificação, esses kits, eles devem ser aprovados antes da aquisição e da utilização. Como eu falei, devem ser testados equipamentos e softwares. Segundo a legislação, os testes sorológicos, eles podem ser utilizados através da metodologia de enzima imunoensaio, ELISA, quimiluminescência ou teste de floculação, no caso de sífilis. Tem que ser feita uma validação inicial, no mínimo um lote de reagente, apesar de que a gente sabe que o recomendável são 2, para a gente avaliar essa variável do lote em si. Devem ser utilizadas amostras caracterizadas laboratorialmente ou painéis comerciais, então, principalmente que a maioria das amostras de doadores a gente está acostumado com, a maioria deles são negativos, então a gente tem que ter algumas amostras positivas e bem caracterizadas, e isso muitas vezes é mais complicado. E esses testes, eles têm que ter como resultado um 100% de sensibilidade e a especificidade acima de 99%.
Segundo a literatura, deve ser analisado no mínimo 500 amostras. Isso vai depender da rotina do serviço de hemoterapia. Em alguns locais e algumas ocasiões pode ser que seja necessário uma quantidade maior. E é importante lembrar que quanto maior a amostragem, maior a representatividade desses resultados que a gente vai ter. Falando um pouquinho do controle de qualidade interno. O controle de qualidade interna, eles são utilizadas amostras de controle bem caracterizada para monitorar os ensaios realizados pelo laboratório de sorologia, no caso, que a gente está, que é essa aula, né? O reagente, ele tem que ser estável e utilizado por longos períodos para validar a rotina. Quanto maior é o período que ele vai durar, mais dados a gente vai ter para analisar os equipamentos, o treinamento do pessoal. Então, quanto maior é o período, mais dados a gente vai ter. Isso é um requisito previsto na legislação, então, tanto a RDC 786, que é de laboratórios clínicos, quanto a portaria de consolidação número 5. Os testes de controle de qualidade, eles analisam, na maioria das vezes, a reprodutibilidade, e eles são complementares aos controles de fabricante, aos calibradores e o controle de qualidade externo. Como eu falei, ele é complementar, é interessante a gente analisar ele em conjunto com esses outros. Então, o controle do fabricante, muitas vezes, ele tem uma amplitude muito alta. O controle de qualidade externo, a gente tem uma periodicidade que é, geralmente, trimestral ou quadrimestral, ou até uma periodicidade maior. Esse controle de qualidade, ele pode ser produzido pela instituição, que ele é in-house, ou ele pode ser comercializado, comprado, né, e ele deve ser utilizado pelo menos a cada rotina. Para a correta elucidação do controle de qualidade, são necessários que sejam seguidas 4 etapas. Então, a primeira, a gente tem que avaliar a reatividade desse controle de qualidade. Segundo a legislação, o controle de qualidade interno, ele tem que ter um valor do índice que tem que estar entre 1,5 e 4,5 o valor do cutoff. Por que a gente utiliza esse valor? Porque esses são os valores mais críticos, que estão relacionados com amostras reativas. Posteriormente, depois de a gente pegar esse controle de qualidade, em alguns casos a gente vai ter que fazer a diluição para chegar nesse índice, ou se for comercial, muitas vezes o provedor ele já produz ele diluído na maneira correta. Posteriormente, a gente vai fazer a padronização, a caracterização, onde a gente vai fazer 20 testes com essa amostra, em diferentes dias, que pode ser de 4 a 5 dias e de 4 a 5 vezes, né, durante o dia, avaliando diferentes usuários, diferentes períodos, para a gente ver essa amplitude que vai ter. É muito importante a gente pegar, e a gente vai ter resultados de controle de coeficiente de variação, média e mediana, então a gente tem que excluir algumas medidas que estão muito fora. Posteriormente, dessas 20 amostras, a gente vai ter o gráfico de Leven-Janes, que vai ser o gráfico do nosso controle de qualidade diário. Com base nisso, a gente vai analisar a mediana, que seria o valor mais próximo ao ideal, mais exato, o desvio padrão e o coeficiente de variação, que está relacionado com a dispersão dos valores. Então, o quão longe eles estão do nosso objetivo, né? E, posteriormente, a gente vai fazer análise desses resultados. Uma das sugestões seria utilizar as regras de Wishgard, que elas foram desenvolvidas para laboratórios clínicos, principalmente de bioquímica, mas que elas podem ser utilizadas para a sorologia. Na sorologia, o resultado, a gente muitas vezes libera um resultado qualitativo. Então, vai ser negativo, não detectável, inconclusivo, reagente ou positivo. Mas os nossos equipamentos, eles liberam um valor numérico. E com base nesse valor numérico, a gente vai categorizar se é negativo, se é reativo, se é não detectável, e por aí vai.
Aqui eu tenho os exemplos dos gráficos de Levin-James. Então, a gente tem no eixo os valores, que são do valor do índice, do cutoff, do valor da densidade óptica, e abaixo eu tenho elencado os dias ou o número de vezes que eu repeti esse ensaio. Nesse gráfico, eu vou ter a média ou a mediana, e eu vou ter os desvios padrões. De acordo com as regras, eles têm que estar de acordo dentro dos dois desvios, a gente tem algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, esse é um gráfico ideal de Levin-James, então a gente vê que ele tem uma certa amplitude, ele varia para cima, dos 3 desvios padrões. Eu tenho aqui alguns exemplos de regras que não estão sendo seguidas, então, por exemplo, todos os resultados estão abaixo da linha do desvio, então eu estou conseguindo ver uma certa tendência. Em alguns casos eu posso ver uma amplitude muito maior. Então, além desse resultado numérico desse gráfico, também é muito interessante eu ver como é que ele se comporta. Se ele está sendo uma dispersão mais ou menos homogênea, se está tudo mais para um lado, abaixo da linha ou acima da linha. E de acordo com esses resultados, ou de acordo com esses pontos, eu posso ter alguns problemas, que eles podem estar tanto relacionados com equipamentos, reagentes, controle de qualidade. Então, por exemplo, se eu tenho problema na manutenção do equipamento, se eu tenho bolhas, problema na lavagem, problema na detecção, muitas vezes eu vou ter um resultado deslocado para cima, para baixo. Se eu tenho um problema no reagente, uma troca de insumo, uma variação de lote, deteriorização, o erro no preparo, eu também posso ter essa variação. No caso do controle de qualidade interno, quando eu tenho problema de armazenamento, eu posso ter essa variação. Quando eu tenho o equipamento, ou ele está com bolhas, o equipamento aspirou bolhas, pode ser que eu tenha um resultado fora pontualmente, uma contaminação, o prazo de validade desse controle de qualidade, ele pode aumentar ou diminuir. Em outros casos também, eu posso ter problema na transcrição do resultado, então o teste foi feito totalmente correto, só que eu fui plotar o resultado no gráfico, então tive um erro da digitação. Eu posso ter problema com eletricidade. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos ele tem diluição e sistema de alimentação de água contínua, isso pode ser um problema. No preparo de algum diluente, isso pode ser um problema, e até o treinamento dos usuários, né? Falando um pouquinho do controle de qualidade externo, ele é utilizado para avaliar um ensaio realizado em diferentes laboratórios com materiais idênticos ou similares. Então, eu vou pegar a mesma amostra e enviar para vários locais e comparar os seus resultados. O controle de qualidade externa, ele identifica erros nas diferentes fases, então, na pré-analítica, na analítica ou na pós-analítica. Ele vai fazer uma análise qualitativa dos resultados, então, como eu falei, ele vai fazer uma análise se a amostra ou o resultado seria reagente, não reagente. A gente deve trabalhar com controle de qualidade externo, isso no caso dos provedores, com amostras muito bem caracterizadas, e isso deve ser analisado em vários sistemas analíticos, então, em vários equipamentos diferentes, e deve ser feito vários testes complementares, para eu não ter uma diferença de interpretação de um para outro. E as características que são analisadas são tanto a linearidade, especificidade, sensibilidade, os interferentes e a calibração, tanto dos testes quanto dos equipamentos. Eles podem ser disponibilizados tanto por provedores, que podem ser tanto comerciais, e a gente também tem um programa do Ministério da Saúde, que disponibiliza controle de qualidade externo tanto para a sorologia quanto para o NAT. Então, como é que é feito esse controle de qualidade externo? Primeiramente, a gente deve frisar que essas amostras de controle de qualidade externa, da mesma maneira que as amostras de controle de qualidade interno, devem ser tratadas como qualquer outra amostra de rotina.
Então, eu vou ter o início, o recebimento do material biológico. Nesse caso, eu tenho que ficar atento, porque pode ter tido um transporte inadequado. A gente sabe que muitas vezes pode ter problema. No Brasil, a gente tem uma amplitude térmica muito grande, e esse controle de qualidade é encaminhado para diferentes locais. Então, nem sempre a temperatura de Santa Catarina vai ser a mesma da região norte. Eu tenho que ter um cuidado no manuseio e na armazenagem. Então, se eu tiver um armazenamento incorreto, isso pode interferir na qualidade da realização do meu teste, pode interferir no resultado final. O preparo do material, em algumas vezes o material já vem preparado, em algumas vezes ele vem de maneira liofilizada, que tem que ser ressuspendido pelo usuário. Então, isso muitas vezes é uma etapa que a gente não tem na realização de um teste laboratorial de um paciente, de um doador, né? Então, eu posso ter um erro na ressuspensão ou na identificação dessa amostra. Na análise do material, então, quando eu estou testando no equipamento ou de maneira semi-automatizada, eu posso ter troca na amostra ou um problema na execução do controle de qualidade interno. Eu posso ter um problema de reporte de resultados, então erro na transcrição, a unidade diferente, né, quando eu estiver reportando para o meu provedor. E, posteriormente de eu receber, depois de fazer isso tudo, o provedor vai fazer uma análise, vai comparar os meus resultados com os outros participantes e ele vai me mandar um relatório. E esse relatório, dependendo do resultado, eu posso ter que ter algumas ações decorrentes, então eu posso ter que fazer uma recalibração, um retreinamento dos meus usuários, se eu tiver um resultado fora, e independente do resultado, essas informações têm que ser repassadas para todos os usuários do serviço, né? E comparando um pouquinho do controle de qualidade interno e externo, eles têm abordagens um pouquinho diferentes. Então, o controle de qualidade interna ele é muito interessante para ver uma variação do lote, variação da performance e erro do meu equipamento, enquanto que o ensaio de proficiência ele vai ser mais interessante para eu estar analisando o princípio analítico, o método do equipamento, talvez não seja o ideal para a minha instituição. E eu também vou estar avaliando a parte da implantação e das instruções que foram feitas. Falando um pouquinho agora do controle de qualidade de lote e remessa, que a gente comumente fala como uma inspeção técnica, qual que é a finalidade dela? Então, eu posso ter uma variação nos diferentes lotes produzidos pelo fornecedor, eu posso ter a variável no transporte e no armazenamento, que isso pode impactar na qualidade do meu teste laboratorial, eu consigo avaliar a calibração do meu equipamento, essa qualificação, essa inspeção, ela é interessante para fazer o desempenho desse lote, desse reagente antes do uso, e caso seja necessário, fazer uma nova calibração ou uma nova padronização. O que é feito nessa qualificação por lote, remessa ou inspeção? São feitos testes laboratoriais, utilizando amostras conhecidas ou painéis comerciais, é feita uma análise de informações, então de bula, da embalagem, a temperatura de armazenamento, está tudo conforme. E esses testes laboratoriais geralmente são feitos com uma quantidade mínima de amostras, o ideal é que sejam analisadas pelo menos 6 amostras, e é esperada a mesma resposta qualitativa do resultado. Então, tudo que deu positivo num lote é esperado que dê positivo no outro. E também é interessante fazer uma relação do valor e do índice. Preferencialmente, idealmente, a gente sempre deveria trabalhar com uma quantidade menor de lote, porque se eu tenho uma quantidade pequena de lote, uma quantidade pequena de controle de qualidade interno durante um período, eu posso tirar essas variáveis e focar só na parte do meu equipamento, do treinamento. Se eu tenho outras variáveis envolvidas, isso vai ser mais complicado. Quando eu tenho muita troca, né, de avaliar. E sempre é importante a gente ver o certificado de análise, porque o certificado de análise do fabricante, ele já vai me dar uma dica, ver se o resultado esperado desse lote é parecido com o resultado do último lote, se teve alguma mudança, se pode ser que seja necessário fazer uma nova recalibração, uma nova padronização. E agora, falando um pouquinho do controle de qualidade do NAT, o controle de qualidade do NAT também é um pré-requisito da nossa legislação.
Junto com ele também deve ser feito a qualificação inicial, as inspeções, monitoramento diário, calibração periódica, manutenção preventiva e corretiva. Hoje em dia, na nossa legislação, a gente tem que utilizar o teste NAT para HIV, HCV e HBV. Ele tem que ser capaz de detectar, no mínimo, 600 UI por ml para o HCV, para o HIV 600 e para o HBV 300, isso em amostra doadora em pool. E a sensibilidade do teste, o número de amostras são definidos em conjunto para atender a sensibilidade dessa amostra do doador. Bom, pessoal, seria isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Aqui está o meu contato, tanto o meu telefone quanto o meu e-mail, e eu aguardo depois se tivermos alguma pergunta no final. Obrigado pela atenção, e agora eu vou parar a minha apresentação. Obrigada, Sérgio, e agora convido a doutora Carla Dinardo, que é coordenadora da imunematologia da Fundação ProSangue, em Hemocentro de São Paulo, para iniciar sua apresentação com o título Controle de Qualidade de Imunematologia. Seja bem-vinda, Carla. Boa noite. Muito obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar dos webinars da ABHH. E hoje eu vou aceitar o desafio de tentar falar em 20 minutos de controle de qualidade em imunematologia. Espero que eu torne o tema bastante digerível para os nossos imunematólogos que devem estar acompanhando na tela, e eu prometo que eu não vou ser muito profunda no tema, nem muito prolixa. Então, começando a falar do controle de qualidade de imunemato, à semelhança dos outros controles de qualidade, a gente vai ter o controle de qualidade interno e o controle de qualidade externo. O controle de qualidade externo é o teste de proficiência, em que a gente tem uma determinada empresa ou alguma instituição que fornece baterias de prova teórica e prática, para que então o laboratório possa realizar os testes e demonstrar que o resultado que é obtido mediante as técnicas que estão padronizadas, ele é acurado. Mas o foco da aula de hoje é falar um pouquinho sobre o controle de qualidade interno de imunematologia, que ele envolve várias etapas. A primeira é a validação dos insumos críticos, e aí a gente vai falar da inspeção técnica lote a lote, remessa a remessa dos insumos que são considerados críticos, ou seja, aqueles insumos que interferem no resultado final do teste que eu vou liberar. O controle de qualidade, ele vai envolver uma inspeção diária dos reagentes, isso é uma etapa obrigatória e que ainda não está implementado em todos os serviços brasileiros. Também existe a avaliação interlaboratorial, em que se você tem vários laboratórios vinculados a um laboratório-mãe, é de bom tom que se enviem provas periodicamente para avaliar se os satélites estão operando que nem a nave-mãe, e, por fim, a qualificação dos equipamentos. Como que a gente vai fazer uma inspeção de reagentes imunematológicos? A inspeção ela envolve 3 etapas principais, que vão ser comuns a todos os reagentes. Então, a primeira etapa é uma etapa de inspeção visual, em que eu vou olhar para aquele reagente, primeiro, ver como ele foi transportado, controlar a temperatura de transporte para aqueles que precisam de refrigeração, ver se a embalagem está íntegra, se o rótulo é legível, se existe turvação, hemólise, partículas estranhas. Isso a gente vai fazer quando a gente receber o reagente, vai fazer quando a gente estiver usando ele diariamente. A segunda etapa é a análise da bula. Existem alguns requisitos mínimos para uma bula em imunemato. Ela tem que estar em língua portuguesa, e por mais que isso pareça uma besteira, a gente ainda tem empresas que enviam bulas com língua em inglês, às vezes em espanhol, e isso não serve para imunematologia nem para nenhum outro insumo usado em banco de sangue.
A gente tem que ter o nome do reagente, a empresa, a forma com que a gente tem que armazenar esse insumo, bem como o uso específico dele. Então, esse determinado reagente eu tenho que usar em tubo, em gel, em microplaca, em fase sólida, qual é a orientação do fabricante. Além da natureza do clone, no caso, se a gente está falando de reagentes que são anticorpos, então eu tenho que saber qual é a natureza dele, no que ele está suspenso, se ele é monoclonal ou policlonal, e principalmente eu tenho que saber qual é a metodologia do teste. Isso é constante em imunematologia? Não. É frequente a gente ter entre o mesmo produto sendo apresentado com variações técnicas. Então, por isso que a bula e a sua análise é uma etapa fundamental, tanto para o laboratório de controle de qualidade, quanto pelo laboratório usuário. Então, recomendado é que se faça uma análise de bula pelo controle de qualidade e que a ciência da alteração seja passado aos laboratórios, que então também tem que ter o seu bulário e também tem que registrar que a alteração de metodologia ela foi aplicada na rotina. E, enfim, a gente chega para a inspeção técnica dos reagentes. E nessa inspeção técnica, a gente vai usar exatamente o que o fabricante indicou. Então, se eu estou adquirindo um reagente que é para gel, eu vou testá-lo e aprová-lo em gel. A mesma coisa é verdade para tubo, a mesma coisa é verdade para fase sólida. E por que eu insisto com isso? Porque existem situações em que se faz a inspeção do reagente em uma metodologia e depois se modifica o uso desse reagente para a rotina. Mas a minha aprovação na inspeção técnica, ela deve ser baseada na bula. Então, agora eu faço um parênteses para falar um pouquinho da nossa experiência na Fundação ProSangue. Nós tínhamos, durante muitos anos, um equipamento que era o equipamento da PK, e utilizávamos na PK reagentes que eram adquiridos para teste em tubo e que nós modificávamos para uso na microplaca terraciada. O que acontece? A inspeção tinha que ser feita em tubo, aprovada ou reprovada em tubo. No caso da microplaca terraciada, se a gente tivesse qualquer tipo de distócia, a gente não poderia reprovar o fabricante, porque eu tenho que aprová-lo ou reprová-lo conforme o método que ele especificou como sendo o indicado para aquele insumo. Começando pela inspeção dos antissoros na etapa inicial de análise técnica desse reagente, que a gente vai fazer a cada mudança de lote ou a cada remessa nova. Então, se eu tiver uma remessa, mais do que uma remessa para um mesmo lote, eu vou fazer a inspeção técnica tal qual quando eu tenho mudança de lote. Nós temos dois tipos principais de antissoros comerciais. Um que está quase ficando mais incomum, são os anticorpos policlonais. Os anticorpos policlonais, eles são feitos a partir de diversos clones de linfócitos B, que secretam anticorpos que têm a especificidade para um determinado antígeno, entretanto, que reconhecem epítopos diferentes. Isso ainda é verdade para alguns antissoros que a gente adquire, são antissoros, na maior parte, de origem humana, e não têm a mesma reatividade, a mesma potência que os anticorpos que a gente chama de monoclonais, que são feitos a partir de clones únicos de célula B, então eles reconhecem um epítopo específico de um determinado antígeno, entretanto, pela metodologia com que esses reagentes são feitos, a gente consegue títulos maiores, a gente consegue potência melhor. Como que eu vou avaliar os antissoros? A partir de dois critérios. O primeiro é o da especificidade, e o segundo é o da potência, que vai envolver a intensidade de reação, o título e a avidez. O que é especificidade? É o princípio da chave e da fechadura.
é a exclusividade de ligação daquele anticorpo com um antígeno específico. Como que eu vou avaliar a especificidade? A partir da não ligação daquele anticorpo a um glóbulo vermelho que não apresenta o antígeno. Então, eu vou testar o soro com hemácias que são antígeno negativo e eu vou esperar uma reação negativa. E eu também vou testar com as hemácias que são antígeno positivo, esperando uma reação positiva. Mas o primordial na especificidade é ter a reação negativa com as hemácias que não expressam o antígeno. E por que eu reforço isso? A nossa portaria, ela é bastante lacônica ainda na parte do controle de qualidade de monemato. E ela expõe os critérios de inspeção dos reagentes para tipagem ABO e RH. E no momento em que ela fala da quantificação das amostras, ela não coloca a seleção das amostras para testar a especificidade. Então, é sempre importante lembrar que quando a gente está testando o soro anti-A, anti-B e anti-D, a gente tem que incluir na análise as amostras que são O e B, no caso do anti-A, O e A, no caso do anti-B, e as hemácias que são RHD negativo, no caso do soro anti-D, que é o soro que a gente vai utilizar na nossa rotina. Então, nunca se esqueçam de selecionar as hemácias para fazer a análise de especificidade. E a nossa potência. Como que a gente vai avaliar a potência? O primeiro critério é o critério da reatividade. E aqui a gente vai usar a intensidade de aglutinação daquele soro quando ele é testado com as hemácias que são antígeno positivo. Eu posso testar com as hemácias que têm uma expressão plena do antígeno? Pode, mas você também tem que testar com as hemácias que têm uma expressão reduzida. Então, se você for selecionar uma hemácia para essa inspeção, você tem que incluir as hemácias que estão apresentando heterozigose para o antígeno que você vai avaliar. Então, imagina que eu estou estudando um soro anti-KID-A. Eu tenho que incluir na minha análise de reatividade hemácias que são KID-A positivo e B positivo, além de hemácias que são KID-A positivo e B negativo. E no caso da expressão do antígeno A, eu também tenho que incluir a análise de hemácias que são subgrupo de A, que são aí o A-Wiki. Existe a denominação do A2 na portaria, mas lembrando que a gente só pode dizer qual é o tipo do subgrupo depois do genótipo. Então, a gente seleciona uma amostra que tem uma expressão baixa de antígeno A. E a gente determina o corte mínimo para aceitação. Então, essa é a tabela que a gente tem na legislação, que discrimina para anti-A, anti-B e anti-AB quais são as hemácias que devem ser selecionadas, e prestem atenção que eu vou selecionar hemácias que são A2, e eu vou selecionar hemácias que apresentam o AB como A2B, então que tem uma expressão menor do antígeno A, e eu vou selecionar para fazer a inspeção do RH as hemácias que vão variar aí na positividade e negatividade para C grande e E grande. E aqui eu tenho a intensidade mínima que eu espero para obter com esse tipo de reação. Depois de avaliar a reatividade, quer dizer, essa intensidade de aglutinação, eu vou verificar o título. O título, ela é uma avaliação semi-quantitativa dos antissoros, então eu vou ter uma avaliação, ainda que não direta, mas indireta da quantidade de anticorpos que aquele reagente apresenta. E para fazer a titulação, novamente, eu vou utilizar obrigatoriamente hemácias heterozigotas para o antígeno. Posso também incluir na etapa hemácias homozigotas? Sim, mas você tem que obrigatoriamente incluir as heterozigotas. E o valor de corte vai depender do antissoro que está sendo utilizado. Como que a gente vai fazer a titulação? O que é o título? O título é a maior diluição que resulta em uma cruz de aglutinação numa amostra.
Então, eu separei aqui 3 casos para vocês. Imaginem que vocês estão no laboratório de controle de qualidade, vocês estão testando um antissoro, e o primeiro que você testa tem um título de 4, porque é esse que resulta em uma cruz de aglutinação. A segunda amostra vai ter um título de 1. E olha que surpresa a terceira amostra, ela começa reagindo com uma cruz no título de 1, e depois a intensidade aumenta um pouco conforme eu diluo, e ela vem novamente para uma cruz num título de 8. Qual é o título aqui? O título é 8. O título é a última, é a maior diluição que resulta em uma cruz de aglutinação. E o que aconteceu aqui? Aconteceu um excesso de anticorpo. Então, se vocês lembrarem, em imunematologia a gente tem 3 fases ou 3 situações. A situação ideal é em que eu tenho uma equivalência entre antígeno e anticorpo. Uma situação fora do ideal é quando eu tenho muito antígeno e pouco anticorpo. E também uma situação não ideal é quando eu tenho muito anticorpo para pouco antígeno, porque eu também ou não vou ter aglutinação ou vou ter uma aglutinação fraca. Isso a gente dá o nome de efeito prozona. E por que isso é importante? Porque quando eu vou titular, eu tenho que começar com as diluições mais altas. E se o antissoro que eu estou avaliando apresentar efeito prozona, é critério de reprovação. Então, olha aí quanta informação que a titulação vai me dizer a respeito daquele antissoro. E, por fim, por uma exigência da portaria, nós também incluímos na análise de potência a avidez. E a avidez, ela vai verificar a velocidade em que um determinado anticorpo causa aglutinação depois de sensibilizar os eritrócitos. É uma análise macroscópica e que é obrigatória para anti-A, anti-B e anti-D. Então, aqui eu já avaliei quão forte esse anticorpo reage, eu já avaliei a quantidade desse anticorpo, e agora eu vou avaliar a velocidade com que esse anticorpo é capaz de reagir com o antígeno e promover a aglutinação, que eu vou verificar. Então, verifiquei a especificidade, então não vai reagir com a hemácia que não tem o antígeno, e verifiquei a potência. Vi a reatividade, quer dizer, a força dessa ligação, vi a quantidade com o título e vi a velocidade com a avidez. E aqui eu completo a inspeção dos meus antissoros. E agora eu vou inspecionar os nossos reagentes de hemácia, fazendo a nossa inspeção inicial, lote a lote, remessa a remessa. Quando que eu uso o reagente de hemácia em imunematologia? Eu uso para prova reversa da tipagem ABO, para triagem e pesquisa de anticorpos irregulares e também para identificação de anticorpos anti-eritrocitários. E as hemácias, elas vão ter antígenos que são conhecidos para confirmar a presença de anticorpos, quer no soro ou no plasma do paciente. E como eu vou fazer a inspeção da hemácia? Começamos pelas hemácias que vão compor a tipagem reversa, são as hemácias A1 e B. Pode ser proveniente de um único doador ou de um pool de doadores, e elas vão ser resuspensas na concentração de 2 a 5%, quando elas são destinadas a uma tipagem em tubo, ou 0,8% quando o destino é o gel. Em alguns serviços, há a exigência de que ela seja negativa para D ser grande e E grande, e isso é porque você pode ter uma resposta inicial IgM na formação de qualquer anticorpo, e como esses são os anticorpos, as especificidades mais frequentes, você, ao exigir esse resultado negativo, você evitaria resultados que são falsos positivos. Em particular, isso não é algo obrigatório e é bastante infrequente, mas que se o serviço optou por fazer essa exigência, então eles têm que confirmar se realmente a hemácia é negativa para isso. E nós temos que confirmar que as hemácias são A1.
Então, eu recebi o meu reagente, recebi as hemácias A1 e B, eu vou fazer inspeção após um repouso de mais ou menos 24 horas, eu vou ver se tem depósito de partícula estranha, se tem hemólise ou escurecimento até o fim do armazenamento. Então, se a minha hemácia tem validade de 28 dias, eu vou manter ela durante 28 dias, fazendo uma inspeção diária para ver se houve hemólise ou se houve algum tipo de alteração visual. Eu vou confirmar o fenótipo A1 e B, parece muito bobo, mas a gente recebeu no ano passado uma hemácia de reversa que era A2, então cuidado, isso pode pegar vocês, e eu tenho que verificar se a hemácia é TAD negativo, então eu tenho que fazer o CUMBS direto para ver se essa hemácia não está recoberta por anticorpos, o que levaria a resultados falso positivos. E a pesquisa de anticorpos irregulares? Aí eu tenho conjuntos que são de 2, 3 ou às vezes até 4 frascos de glóbulos de grupo O, que são fenotipados para os principais antígenos dos sistemas de grupos sanguíneos. Esses eritrócitos, eles podem ou não ser tratados com papaína, que é uma enzima que vai desnaturar alguns antígenos da membrana eritrocitária e potencializar a expressão de outros. E, no Brasil, pela frequência que a gente tem do antígeno Diego A, é exigido que uma das suspensões, obrigatoriamente, seja positiva para esse antígeno. O que a gente tem que verificar ao receber esse reagente? Quanto mais expressão homozigótica dos antígenos, melhor, porque com isso eu evito o efeito de dose. Então, só relembrando, o efeito de dose é uma situação em que, quando eu tenho o heterozigoto, eu tenho metade dos antígenos expressos nos eritrócitos, e com isso eu posso ter uma menor intensidade de aglutinação. E, às vezes, uma aglutinação negativa, resultando num falso negativo. Então, quanto mais hemácias homozigóticas eu tiver, melhor. E lembrando que, por exigência da portaria, a gente sempre tem na triagem uma hemácia que é R1-R1 e uma hemácia que é R2-R2. Entretanto, se tivermos uma terceira hemácia, o ideal é que ela não seja R2-R2, nem R1-R1 e nem R1-R2, porque a gente tem que ter como detectar o anti-F. E o anti-F, ele vai ser positivo nas hemácias R0R e RR. Então, nós tivemos um caso também no ano passado de um paciente com anti-F, que tinha uma triagem negativa e que a identificação veio somente com a prova cruzada. Então, lembrando que a terceira hemácia, ela preferivelmente não deve ser R1-R1, nem R2-R2 e nem R1-R2. Como que eu vou fazer com as hemácias, tanto da triagem quanto do painel de identificação? Eu tenho que confirmar e repetir todo o fenótipo? Imagina o gasto de antissoro que ia ser isso. Não, a gente não repete a fenotipagem, mas a gente exige uma confirmação por laudo ou o certificado de qualidade apresentado pelo fabricante. O que a gente vai ter que fazer com essa hemácia? A inspeção visual, da mesma forma que eu fiz com as hemácias da reversa, eu vou armazenar esse reagente por 28 dias e fazer essa análise diariamente, e eu também vou fazer o teste da antiglobulina direta, porque eu não posso ter uma hemácia que seja CUMBS direto positivo, porque eu vou ter resultados falso positivos na rotina. Além disso, eu sei que durante o armazenamento eu tenho a redução da expressão de alguns antígenos. Alguns antígenos sofrem mais, como por exemplo o antígeno P, ele no final do armazenamento das hemácias está muito comprometido, e outros menos, mas há uma redução de expressão de algum desses antígenos. E eu tenho que ter alguma forma de verificar que as hemácias que estão sendo tratadas com papaína realmente estão funcionando, quer dizer, esse tratamento com papaína foi eficaz. Então, a recomendação é que se teste esse painel de identificação
e a triagem com anticorpos que sejam anticorpos de especificidade do sistema RH e especificidades que têm antígenos, direcionadas a antígenos que são desnaturados pela papaína. A nossa escolha é sempre um anti-M ou um anti-DAFA, e a gente recai com o anti-D ou o anti-grande, no caso das especificidades RH, e a gente vai fazer na inspeção inicial um teste diário até o fim do armazenamento, e a nossa expectativa é que a reatividade seja mantida para, então, aprovar o reagente. Os outros insumos. A gente tem diversos insumos em imunemato que precisam de avaliação. Um é a antiglobulina humana, e a gente vai fazer a inspeção dela sensibilizando glóbulos que sejam R0R com o anti-D. E no caso de você adquirir a antiglobulina humana, que não seja só específica para IgG, mas também para complemento, aí o ideal é que você teste com um anticorpo que seja de especificidade Lewis e que deposite o complemento na membrana para então que esse teste possa ser realizado. Nós também temos que fazer a avaliação dos cartões de gel, quanto à consistência do gel, se há ressecamento, partículas, bolhas de ar, o volume do gel e do sobrenadante, e mesmo se o lacre não está perfurado ou irregular. E lembrando que os diluentes e os potencializadores, eles são inspecionados nas próprias provas que eu faço de pesquisa de anticorpos irregulares e identificação de anticorpos. E eu tenho que fazer a inspeção visual, porque esses reagentes não podem causar hemólise e nem empilhamento das hemácias. E como eu vou fazer controle diário dos reagentes? Eu preciso fazer tudo aquilo diariamente? Não. Quando eu vou fazer a inspeção diária de antissoros, eu preciso fazer a inspeção visual, a especificidade e a reatividade. Eu não preciso fazer titulação e eu não preciso fazer avidez. E no caso das hemácias, eu vou fazer a inspeção visual para ver se não hemolizou e não contaminou, e eu vou verificar a reatividade com um soro contendo anticorpos irregulares, junto com um controle negativo, que é a não reatividade com um soro sem anticorpos irregulares. Como que é um controle básico? Eu uso uma amostra AB positivo e O negativo, que aí eu já testo a especificidade para A e B e a ausência de reatividade com O, e eu faço o teste do RH com uma hemácia positiva e outra negativa. E eu vou usar um soro humano anti-D, um positivo, e um soro conhecidamente, sabidamente negativo como controle negativo. Então, fazendo isso, eu consigo inspecionar os meus reagentes e só iniciar a rotina depois que tudo estiver conforme. Lembrando que os laboratórios que são laboratórios de referência ou de doadores têm que incluir nessa análise inicial hemácias que sejam de fenótipo D fraco e também de expressão reduzida de A, então, algum subgrupo de A incluído nessa análise. Se eu não uso o reagente diariamente, como eu vou fazer a inspeção dele? Por exemplo, se eu uso o antissoro para fenotipagem antigênica e eu não faço isso diariamente, eu vou fazer no momento do uso, incluindo uma etapa de inspeção visual, de reatividade com um controle positivo e de especificidade com um controle negativo, lembrando, se possível, se eu estou testando um antissoro contra o antígeno de alta frequência, às vezes eu não tenho como testar o negativo, mas eu mantenho as duas etapas e eu registro essas etapas. E no painel de identificação de anticorpos, se eu não utilizo diariamente, o indicado é que se faça isso pelo menos semanalmente e que eu use uma hemácia, um anticorpo que tenha classe RH, em associação a um anticorpo que seja sensível à papaína, como, por exemplo, o anti-M.
Qualificação de equipamentos não é o escopo da aula, mas eu coloquei somente um slide para lembrar que as centrífugas sorológicas em imunemato, elas são qualificadas de acordo com o manual técnico da ABB, que é bastante específico nos requisitos que ele sugere para isso. E que os equipamentos automatizados, a gente tem que fazer uma qualificação inicial, periódica, anual ou conforme a determinação do serviço. A cada vez que eu mudar o local do equipamento ou fizer uma nova instalação, e sempre que eu tiver uma intervenção técnica do fabricante. E quantas amostras eu vou fazer para isso? Quantas forem representativo do meu serviço e que eu possa pegar ou detectar todas as variantes que eu espero encontrar. Então, hoje, na ProSangue, na qualificação inicial, a gente inclui um número grande de amostras, porque a gente sabe que existem algumas variantes de D que têm uma frequência de ocorrência inferior a 1%, mas que nós temos que detectar. Então, isso vai variar de serviço e depende também de qual equipamento que está sendo avaliado. Mensagem final. Controle de qualidade deve ser minucioso e bem protocolado. Eu faço a inspeção lote a lote, remessa a remessa dos antissoros, testando potência e especificidade. E no caso das hemácias, eu vejo a estabilidade da expressão antigênica. E eu tenho que inspecionar os reagentes diariamente, para ver se não houve contaminação e evitar, assim, erros na prova imunematológica. Quando a gente lembra que é muito chato fazer controle de qualidade de imuno, a gente tem que lembrar que fenótipo incorreto por antissoro não adequado pode causar reação hemolítica ou imunização. Anticorpos não identificados podem levar a transfusões incompatíveis. E que bolsas com tipagem ABO incorreta podem causar reações por vezes fatais nos pacientes. Então, a camiseta do tipo da imunemato é: dou trabalho, mas vale a pena se envolver. Muito obrigada. Obrigada, Carla, pela apresentação. Agora, volto a convidar o doutor Luiz Amorim, diretor técnico do Hemorrio, para reiniciar sua apresentação com o título Inativação de Patógenos. Bem, eu comecei dizendo que pode passar o próximo, por favor. Que a inativação de patógenos começou, na verdade, no mundo, em São Paulo, nos anos 50, pode passar o próximo. Foi os professores Amato Neto, Biancalana, Nusenberg, que desenvolveram a técnica. Naquela época, a transmissão de doença de Chagas por transfusão era um grande problema no Brasil, era um mega problema de saúde pública. Chagas era um grande problema, e a transmissão transfusional, por consequência, também era. E eles inventaram na palavra, esse método, que consistia em colocar a violeta de genciana nos frascos, na época eram frascos de sangue, geralmente era sangue total, de modo que o sangue brasileiro era ligeiramente arroxeado por causa da violeta genciana, que era super eficaz. Esse trabalho foi aplicado em 1953, então o Brasil foi pioneiro na inativação de patógenos. Pode passar o próximo, por favor. A pergunta é: por que redução de patógenos? Por várias razões, aqui esse quadro resume um pouco. Primeiro, todo mundo sabe, existe o chamado risco residual. Você pode testar o sangue com as doações com os melhores testes possíveis, os mais sensíveis. Nunca você vai ter a chance de ter zero possibilidade de ter um agente que contamina a bolsa e dele ser detectado. Às vezes, quando está no período de janela imunológica, você não detecta, né? E, não estranhamente, há muitos casos no mundo de transmissão da HIV, mesmo depois do NAT em minipu e mesmo depois do NAT em single. Há muitos agentes infecciosos para os quais não há bons testes sorológicos, e um exemplo clássico é a malária. A malária, hoje, a gente pode dizer que já começamos a vislumbrar um excelente teste, um teste que só não é sorológico, é molecular, que foi desenvolvido por Bill Manguinhos. Existem variantes que são de difícil detecção pelas técnicas, inclusive de biologia molecular, como os mutantes de hepatite B, os mutantes selvagens, patógenos emergentes e reemergentes, e todo mundo tem uma expectativa pública e política acerca do risco zero, né? Essa expectativa, eu diria que no meio médico, ela é muito baixa, ninguém mais se importa com isso, todo mundo tem a impressão que o sangue é 100% seguro. E às vezes, quando há uma contaminação, naturalmente, os dedos são todos apontados para o serviço de hemoterapia, como se fosse possível evitar a contaminação. Bem, talvez em alguns casos seja, mas muitas vezes a contaminação é inevitável. Pode passar o próximo.
Quais são os patógenos que são susceptíveis às técnicas de inativação? Os vírus envelopados extracelulares, os vírus intracelulares, alguns vírus sem envelope lipídico, a maioria dos parasitas, as bactérias, vírus, zika, chikungunya, dengue, esses são bastante sensíveis à inativação de patógenos, mas a inativação é ineficaz, o Alfredo já falou sobre isso, para endotoxinas e esporos bacterianos. Para o vírus da hepatite E, existe um caso de transmissão de hepatite E no plasma, na França, um plasma inativado. Prions não é vírus, prions é uma proteína que tem a capacidade de proliferar, mas não é um agente infeccioso, que causa doença da vaca louca, e tem eficácia relativa contra o parvovírus B19. Pode passar o próximo. Eu vou pular essa parte só para mostrar que há riscos, né, de doenças que a gente às vezes não imagina. Existe um trabalho liderado pelo Dr. Esther Sabino e Mike Bush, que mostraram que a dengue é transmissível por transfusão, e eles detectaram 6 casos de transmissão de dengue transfusional no Brasil. Pode passar o próximo. Pode passar, eu ia falar doença de Chagas, mas eu já não tenho mais tempo. Pode passar. Doença de Chagas hoje é um problema, a transmissão oral. Pode passar isso também. Pode passar também. O grande risco, né, eu não vou me deter aqui, o grande risco de fato é a contaminação bacteriana, não vou me deter porque o Dr. Alfredo já falou com muita propriedade, muito detalhe, mostrando dados realmente excelentes e muito impactantes sobre o risco de transmissão de bactéria pelas transfusões, que é o maior risco. Eu não vou entrar aqui nos números, pode passar o próximo. Mas já que eu não falei, eu vou falar, já que o Alfredo não falou, desculpa, eu vou mostrar aqui os dados da Anvisa. Na Anvisa, durante muito tempo, a gente reclamou que demorava muito para ver os dados de hemovigilância e tal. Hoje, isso melhorou bastante, eles estão quase em tempo real, eles já têm publicado na internet dados de maio de 2023, até maio de 2023, das notificações de reações transfusionais. Então, olha esse gráfico e vejam o número de reações transfusionais causadas por contaminação bacteriana. Não é um número pequeno, né? Por exemplo, no ano de 2022, foram quase 60. E isso são as reações notificadas, ou seja, identificadas e notificadas. Então, existem muitas que não são sequer identificadas ou suspeitadas, e algumas que são notificadas, suspeitadas, identificadas, porém não são notificadas. Então, certamente, esse é um número subestimado. Pode passar o próximo. E a gente vê aqui nessa pizza que houve 9 casos de morte ao longo desse período de 2007 até 2023. A gente viu 9 casos de morte por contaminação bacteriana, morte comprovadas. 2% das reações bacterianas causam morte, né? 211 são reações leves, 49%, 50%, mas 31% reações moderadas e 17,7% reação grave, que significa sepsis, significa esquema antibiótico, né, com 2 ou 3 antibióticos, significa internação em UTI. Então, contaminação de bactérias é um problema. Alfredo já disse, a gente faz pouco, a gente poderia fazer mais, não precisa fazer inativação de patógenos necessariamente, embora ele seja um excelente método, mas a gente faz pouco no Brasil, porque ninguém tem recursos, né, sem ter financiamento federal para fazer isso. Espero que isso seja mudado e que a gente possa passar a detectar bactérias nas plaquetas de forma regular. Pode passar o próximo. E aqui só comparando, né, o risco de reação transfusional por contaminação bacteriana versus transmissão de vírus em parasitas, né, bactéria é o azul, vírus e parasitas são os vermelhos. Então, temos muito mais, corroborando o que o Alfredo disse, isso também está no site da Anvisa, muito mais reações por contaminação bacteriana do que por transmissão de vírus ou de parasitas. Pode passar o próximo. Bem, então, inativação de patógenos, infelizmente, está disponível apenas para 2 tipos de componentes, concentrados de plaquetas e componentes plasmáticos, né? Componentes plasmáticos, estou me referindo a plasma e a crio precipitado. Não está disponível para concentrado em massa. Então, isso faz uma diferença muito grande e é o grande obstáculo para que essa técnica, que é uma técnica que confere uma segurança muito grande às transfusões sanguíneas. Então, esse é o obstáculo para que a transfusão, para que a inativação seja utilizada para todas as bolsas no mundo inteiro. É complexo porque você consegue inativar no plasma, nas plaquetas, mas ainda não nas hemácias. Então, falando de plasma, existem 4 métodos disponíveis na Europa, que é o continente que tem o maior número de métodos registrados. Então, por exemplo, azul de metileno mais luz visível é o método da Macofarma, aprovado apenas na Europa. Psoraleno mais ultravioleta A, é da Ceros, aprovado pela Anvisa, pelo FDA e pelo Conselho da Europa. Riboflavina mais ultravioleta B,
é uma técnica da Terumo, aprovada apenas no Conselho da Europa. E solvente detergente, Octafarma, aprovada no FDA e no Conselho da Europa, já esteve aprovado no Brasil, nesse momento está havendo uma troca de registro, concretamente não há registro, mas já possuiu no passado, embora no Brasil, até onde eu saiba, nunca tenha sido utilizada solvente detergente em plasma. Pode passar o próximo. Para resumir, solvente detergente é uma técnica industrial, requer uma instalação industrial, são pools industriais, 2.500 bolsas de plasma que são incubadas a 30 graus por 4 horas, depois tratadas com solvente, que é o tributilfosfato, e depois tratadas com detergente, que geralmente é o Triton X, e depois ser retirado com óleo vegetal e cromatografia. As bolsas são filtradas, recolocadas, o pool é filtrado, na verdade, a filtração no pool, recolocado em bolsas recongeladas e aí distribuídas para quem quiser, né, pagar para fazer essa técnica, distribuída para transfusão aí bolsa a bolsa. Pode passar o próximo? Então, essa é mais ou menos uma fotografia de microscopia eletrônica de como é que o solvente detergente age. O solvente entra pela membrana lipídica, depois o detergente sai e rompe a membrana lipídica e o vírus perde a sua infectividade. Pode passar o próximo. É uma técnica, por isso mesmo, eficaz contra vírus com envelope lipídico e requer, como eu disse, instalações industriais de alto custo. Pode passar o próximo. E o próximo requer colunas de cromatografia, como a gente vê nessa foto. A segunda técnica é o azul de metileno. Aqui, insisto, estamos falando de inativação de plasma. É uma técnica que precisa ser feita retirando-se inicialmente o leucócito do plasma, porque ela não é eficaz contra vírus intraleucocitários, intracelulares, então é preciso primeiro tirar as células nucleadas, no caso o leucócito do plasma, um filtro específico para plasma, para leucócito em plasma, depois se coloca o azul de metileno no plasma, se faz uma irradiação com luz visível, e depois se faz uma nova filtração para retirar o azul de metileno. Pode passar o próximo. Esse é o kit, né? Você faz uma conexão estéreo, né, dessa ponta, a gente está vendo aqui essa ponta mais embaixo, da sua bolsa de plasma com o kit. O azul de metileno fica no segmento da bolsa, no rabicho, esse segmento branco que tem entre esse primeiro filtro e o segundo. O primeiro filtro é um filtro leucócito, e depois tem um terceiro filtro para retirada, para filtração do azul de metileno. Pode passar o próximo. Essa é a máquina da irradiação. A irradiação aqui não é com ultravioleta, é com luz visível. Pode passar o próximo. Bem, esses são os dispositivos aprovados, disponíveis no Brasil para plasma. Provavelmente o solvente detergente já vai voltar. A Octafarma, que é o detentor da tecnologia, está caminhando para obter novamente o registro. A Macofarma já teve registro no Brasil, a gente já usou isso no Hemorrio na década de 2000, mas nesse momento a Octafarma não tem registro, a Macofarma não tem registro, não sei se ela está tentando, e a Ceros tem registro, está registrado, e é o que a gente está utilizando agora no Hemorrio. Em plaquetas, há 3 métodos disponíveis, que é o psoraleno mais ultravioleta A, irradiação ultravioleta A da Ceros, aprovado pela Anvisa, pela FDA e pelo Conselho da Europa. Riboflavina mais ultravioleta B, é da Terumo, aprovada apenas no Conselho da Europa, ainda não no FDA nem no Brasil. E ultravioleta C, vejam, usa ultravioleta A, outra B, outra C, é da Macofarma. A diferença é que tanto o psoraleno quanto o riboflavina usam luz, usam irradiação. A Macofarma usa ultravioleta C e dispensa a irradiação. Pode passar o próximo. Só para mostrar a inativação de patógeno pela riboflavina, que é a técnica da Terumo. Pode passar o próximo. Basicamente, é uma conexão da bolsa de plasma e da plaqueta, no caso aqui, bolsa de plaqueta, geralmente um pool de plaqueta ou uma plaqueta de FL se conecta com a conexão estéreo com a bolsa que vem com o kit. A bolsa tem a vitamina B, então a plaqueta vem para a bolsa que vai ser irradiada junto com a vitamina B, depois vai ser irradiada e está pronto para a transfusão depois da radiação, você não precisa fazer filtração para retirar a vitamina B. Pode passar o próximo. E a terceira tecnologia disponível, essa é a única que está aprovada no Brasil, é a tecnologia Intercept da Serum. Esse quadro aqui resume mais ou menos o que acontece. O amotosalen, que é uma substância natural, que está presente, por exemplo, no grapefruit, uma quantidade de amotosalen maior do que vem nesse kit, por exemplo. Então, é uma molécula de amotosalen que que é colocada dentro da bolsa, né, dentro da bolsa de plaquetas, ou dentro da bolsa de plasma, dependendo do que você vai inativar plasma ou plaqueta. Então, o amotosalen vai para dentro da bolsa e ele tem a capacidade de se intercalar
entre os ácidos nucleicos. E se intercala, faz uma espécie de ancoragem, e depois, quando você faz a irradiação com ultravioleta B, lembre que da teruma é ultravioleta A, isso faz um chamado crosslink permanente, uma aderência permanente, que faz com que o material genético viral perca a capacidade de se replicar, e, consequentemente, os agentes infecciosos perdem a capacidade de causar infecção no receptor. Pode passar o próximo? Aqui, de novo, a mesma coisa, só para mostrar a bolsa de plaqueta, o amatoxalém, que é essa bolsinha vermelha, então o amatoxalém vem para a bolsa que vai ser irradiada com ultravioleta A, depois o amatoxalém vai ser filtrado, embora a quantidade seja muito pequena, e você tem depois uma bolsa com o conteúdo final na plaqueta irradiada. Esse já é bem antigo, era do tempo que a Ceros foi vendida para a Bacter e depois foi devolvida. Pode passar o próximo, até porque Bacter nem existe mais hoje, né? O grande calcanhar de Aquiles desse método é que não existe método de inativação de patógenos disponíveis para concentrado de hemácia. A Ceros tem um estudo de fase 3, tem vários estudos de fase 3 sendo desenvolvidos na Europa, e a expectativa da empresa é que em 2025 eles obtenham registro para concentrado de hemácias. A Terumo tem uma estratégia um pouco diferente, ele tem estudos de fase 3 na África, e a Terumo está trabalhando com sangue total. A ideia da Terumo, até onde a gente sabe, é filtrar o sangue total, filtrar não, inativar o sangue total, prever filtração também, mas inativar o sangue total, e depois que inativar, você produzir plaqueta, hemácia e plasma, já inativado, sem precisar inativar um por um. A estratégia da Ceros é inativar hemácia, plaqueta e plasma separadamente. No caso das hemácias e do sangue total da Terumo, isso está em fase 3 na Europa e na África. Pode passar o próximo. Esse é o efeito, né, do Intercept, que é o que a gente está usando no Hemorrio, em relação à redução de vírus, né? Isso aqui é a redução em log. Então, por exemplo, para o HIV, mais ou menos em torno de 6, mais que a redução é superior a 6 log. O que significa isso? Que 99,9999% dos vírus presentes, do HIV presente na bolsa, deixam de ser infectantes. Então, a carga viral não, a capacidade infecciosa que resta na bolsa é praticamente desprezível, e vocês podem olhar que para quase todos a redução em termos de log é muito grande, né? Algumas bactérias, é claro, é um pouco menos. Por exemplo, Yersinia enterocolite, que é uma bactéria que contamina a hemácia, ela é muito facilmente destruída pela ativação. Já a Pseudomonas aeruginosa um pouco menos, 4,5 log, mas todos com acima de 4 logs. Pode passar o próximo. É claro que fazer inativação de patógenos exige controle de qualidade. Pode voltar ao anterior? Isso, obrigado. Mas muita gente pergunta como é que se faz o controle de qualidade que de fato você inativou o vírus. É impossível. Não tem como nenhum serviço de hemoterapia no mundo realizar esse tipo de controle de qualidade. Existem laboratórios, alguns poucos laboratórios no mundo, que tem microlaboratório, vamos chamar assim, né, de segurança máxima, em que eles manipulam o vírus e eles inserem, por exemplo, eu quero ver quantos logs de HIV minha inativação viral, minha inativação de patógenos reduz. Então eles pegam, colocam uma determinada carga viral na bolsa, depois replicam todo o passo a passo da inativação de patógenos, e no final eles veem quanto qual foi a capacidade que restou de vírus, ou seja, em outras palavras, qual foi a redução na capacidade infecciosa dos vírus. Ela foi de 1 log, 2 logs, 5 logs, 6 logs, etc. Então, isso não tem como fazer. Então, o que precisa fazer para comprovar que houve inativação viral? Do ponto de vista do usuário, não tem como. O que ele tem que fazer, isso quem faz é a Anvisa, o fabricante, por exemplo, quando surgiu o coronavírus, a primeira coisa que ele fez, ele pagou o laboratório que faz esses testes, não pode ser a própria empresa, o laboratório faz e mostrou que a técnica de inativação de patógeno em plaqueta com Intercept, ela inativava uma grande quantidade, certamente mais que 5 logs de coronavírus. Esses resultados são apresentados à Anvisa, e ao FDA e ao Conselho da Europa, e eles avaliam se aceitam ou não, e se aceitarem, a empresa é livre para colocar na bula que o método deles também inativa coronavírus, ou também inativa zika, ou também inativa dengue, etc. Então é assim que é feito. Não tem como fazer controle de qualidade da inativação de patógeno. Tem que confiar no que está na bula, porque a bula foi inspecionada com microscópio pelas agências reguladoras brasileiras, europeias, internacionais, japonesas, australianas, etc. Pode passar o próximo. A gente, claro, tem que fazer o controle de qualidade habitual,
existe sempre uma perda de plaquetas. Isso aqui foi um estudo que a gente fez junto com o Alfredo, Rio e uma de São Paulo, em que a gente fez pools de plaquetas e inativava e ficou acompanhando, pré-tratamento. Veja que o pré-tratamento a gente tinha 1,7, mais ou menos 160 vezes 10 elevado a 9 plaquetas, 1.766 vezes 10 a 9. No segundo dia, pós-inativação, tinha 1.695, no terceiro dia, 1.614, então tem uma perda de plaqueta, mas é uma perda, eu diria que é uma perda bastante aceitável, você tem que demonstrar isso. Você não precisa fazer o controle de qualidade de todos esses parâmetros, estava aqui, isso porque a gente fez isso porque estava validando até o método, validando a factibilidade do método dos nossos serviços, né? Não precisa fazer tudo isso, mas certamente você precisa contar plaquetas, e eu diria até que se você vai fazer inativação de patógenos, não se restrinja ao que diz aquele mínimo que a Anvisa estabelece, né? Tentem fazer 5 a 10% de inativação. O outro ponto é que há também, está bem demonstrado, a eficácia das plaquetas é menor quando você transfunde plaqueta inativada. Assim, a contagem pós-transfusional é um pouquinho menor do que plaquetas não inativadas. Então é preciso também, especialmente no início, demonstrar qual é essa menor, sim, mas quão menor, né? 10% a menos, 5% a menos, é aceitável isso? Geralmente, quem estudou isso mostra que é aceitável. No Hemorrhoea está implantando agora regularmente as plaquetas e plasma vírus inativado. Não em todas, a gente está usando para determinados hospitais, para plaqueta, inclusive o próprio Hemorrhoea, com o Hospital de Doentes Imunocomprometidos. E plasma, a gente está usando 10% das bolsas, que é mais ou menos o que a gente transfunde de plasma. O restante do plasma preparado não tem uso transfusional e vai ser enviado para a indústria. Pode passar o próximo. A mesma coisa com plasma, né? E aqui eu queria só mostrar que a gente comparou plasma fresco, né? Inativar o plasma sem ter sido congelado, inativar o plasma foi congelado 8 horas depois, inativar o plasma que tinha sido previamente congelado, estava lá guardado no freezer, e na verdade a eficácia era mais ou menos a mesma, quer dizer, o controle de qualidade, sobretudo em termos de retenção de fibrinogênio e de fator 8, era a mesma no plasma fresco, no plasma que não tinha sido congelado, no plasma que ia ser congelado 8 horas depois e no plasma que já estava congelado há muito tempo. Então, você pode optar por trabalhar com plasma que já estava congelado, você consegue manter um bom nível de fibrinogênio de fator 8. Pode passar o próximo. Só para ver aqui a retenção de fibrinogênio, comparando o plasma previamente congelado com plasma fresco congelado, mais ou menos a mesma retenção, tanto de fibrinogênio quanto de fator 8, pode passar o próximo. A gente consegue, com um pool de 3 unidades de precipitado, a gente consegue, mas isso não é em todas as vezes, em alguns pools a gente consegue, um pool, a gente inativa o plasma, depois prepara o crio, em pool de 3, que a gente chama de um super pool de 3, e a gente consegue uma quantidade bastante razoável de fibrinogênio, 1,04 gramas de fibrinogênio, que é mais ou menos equivalente a um frasco de concentrado de fibrinogênio industrial, mas é claro que o concentrado de fibrinogênio industrial tem lá na bula 1 grama e ele tem 1 grama. No nosso caso, não é bem assim, alguns têm 1 grama, outros têm 800 miligramas, outros têm 900, nem sempre a gente consegue acima de 1 grama, que é o ideal. Pode passar o próximo. Já estou acabando. Os possíveis impactos na redução de patógeno, pode continuar, pode clicar. Diminuir o índice de aptidão clínica se a gente conseguir ter inativação de patógeno, ou para sangue total, que é o método Aterumo, ou para hemácia, plaqueta e plasma, que é o método da Ceros, Intercept. A gente pode deixar de fazer determinadas perguntas, por exemplo, pode aceitar qualquer doador tatuado, né, porque esse método, se por acaso estiver contaminado, e no caso da tatuagem eu não acredito nisso, que doador tatuado pessoas tatuadas têm um risco maior de doenças infecciosas atualmente, mas você pode aceitar, só para dar um exemplo. Pode passar o próximo? Pode clicar? Talvez possa suprimir alguns testes, sífilis, anti-HBC, HTLV, doença de Chagas, talvez a gente possa suprimir esses testes. Pode passar o próximo. E também a gente não precisa introduzir novos testes, como Zika, dengue, chikungunya, malária e detecção de bactérias. E para concluir, eu queria dizer, como o Alfredo já sublinhou muito bem, que o grande problema da inativação de patógenos é o custo, né? E é claro, em relação à bactéria tem a desvantagem relativa, que como você não vai fazer cultura, você não vai identificar uma bactéria contaminada, que poderia significar também um concentrado de hemácia, um co-componente contaminado. Bem, era isso que eu queria dizer, agradeço a todos. Muito obrigada, doutor Luiz Amorim. Nós vamos agora tentar responder algumas perguntas que foram enviadas pelo chat, mas antes eu gostaria de saber se algum palestrante tem alguma pergunta a fazer.
Bom, então vamos iniciar aqui com o doutor Alfredo. É uma pergunta que foi o seguinte: em caso de reação transfusional febril relacionado a concentrado de hemácias, o senhor acha válido realizar a cultura do segmento de bolsa quando não houver resíduo na bolsa transfundida? O conteúdo do segmento é representativo? Bom, excelente pergunta. Eu acho que sim, eu acho que a gente não notifica, não identifica, porque a gente não investiga. Então, uma reação febril hemolítica concentrado de hemácias, cuja o hemocomponente já terminou, que é o caso dessa situação, eu acho que vale a pena investigar, e não é só como segmento. A gente pode introduzir soro fisiológico na bolsa, captar o resíduo da bolsa e cultivar esse soro fisiológico que a gente introduziu na bolsa e lavou o conteúdo interno. A gente tem uma maior positividade do que utilizar somente o segmento. Eu acho que vale investigar, porque senão a gente não identifica nunca, essa é a verdade. Ok. Essa eu acho que o doutor Luiz Amorim poderia responder. Essa inativação dos patógenos pode prejudicar as células plaquetárias ou alterar as condições do meio, prejudicando-as? Sim, a inativação de patógenos diminui um pouco o rendimento transfusional. Então, todos os países que têm usado plaquetas inativadas há mais tempo, talvez a França seja o que tem usado primeiro e usou em maior escala, mostra que a eficácia da transfusão se reduz um pouco, entre 5% a 10%. Se transfundir uma plaqueta não inativada e uma plaqueta inativada, a contagem pós-transfusional, 24 horas depois, é maior nas plaquetas não inativadas que nas plaquetas inativadas. Então, sim, há algum comprometimento na função plaquetária, mas é um comprometimento, isso acho que o mundo inteiro concorda, é um comprometimento aceitável, porque é de cerca de 5% a 10% a redução da eficácia. Quando a gente está falando de transfusão profilática, né, transfusão em pacientes que a gente precisa que as plaquetas recirculem e mantenham por algum tempo, quanto mais tempo melhor, um número de uma contagem plaquetária mais elevada. Isso vale a mesma coisa para o plasma, tá? Há uma perda de fibrinogênio, há uma perda de fator 8, isso vale para todos os métodos de inativação. Quando a gente usou no passado, no Hemorrio, azul de metileno, havia uma perda que chegava a ser de 25% de fator 8 e de fibrinogênio. A perda com o Intercept e com o Terumo é um pouco menor, mas há uma perda também. Ok, tem um aqui para a doutora Carla, pediram para explicar melhor o efeito prozona. O que acontece? Quando você tem o efeito prozona, você tem uma quantidade muito grande de anticorpos que estão livres e não ligados aos antígenos eritrocitários. Então, imagina que a quantidade ela é excessiva e ela limita a aproximação e a aglutinação dos eritrócitos. Quando você reduz um pouco a quantidade de anticorpos, a maior parte dos anticorpos vai estar ligada aos eritrócitos e não solúveis, então você vai ter um momento de aglutinação. E se você tem pouco anticorpo na sua amostragem, você não vai ter aglutinação, porque você não vai conseguir ter o encontro desses anticorpos para o AGH causar aglutinação. Então, o efeito prozona é uma situação em que você tem um excesso de anticorpos. E por ter um excesso de anticorpos, você não tem como promover a aglutinação. E você consegue observar isso pela titulação. Então, por que quando a gente lê nos requisitos de controle de qualidade, principalmente literatura americana, você vê, o seu antissoro não pode ter efeito prozona. Hoje a gente tem os nossos fabricantes testando e com controle de qualidade muito acirrado, para quando isso chega, na hora de titular, isso não mais acontece. Entretanto, nós temos diversos novos fabricantes se aventurando com os hibridomas e produzindo os antissoros monoclonais. E você pode ter quantidades muito altas de anticorpos. O que você vai acontecer? Você vai
passar a não ter aglutinação ou ter aglutinação muito fraca quando eles são usados puros. E por quê? Porque você tem muito anticorpo. Então, isso é um problema do fabricante, ele tem que resolver. Vocês têm que determinar a reatividade que vocês vão aprovar e vocês têm que fazer a titulação. Aconteceu prozona, vocês vão reprovar o fabricante. Então, é por isso que a gente começa a leitura do mais diluído para o menos diluído. Então, sempre lembrem isso na titulação. Então, pega a aula, acho que a aula vai ficar até disponível para vocês, vê na figurinha que quando você tem muito anticorpo, você não consegue aproximar os eritrócitos, você não vai ter aglutinação. Apesar de você ter antígeno, apesar de você ter anticorpo específico. Ok, bom, gente, pelo adiantado da hora, né, que a gente teve algumas intercorrências, as demais pessoas que fizeram perguntas pelo chat, procurem entrar em contato através do e-mail do palestrante para esclarecer suas dúvidas, tá certo? Então, eu aqui dou boa noite, agradeço a participação de todos, foi muito bom estar aqui com vocês, e me coloco sempre à disposição quando precisarem. Passo a palavra para o doutor Alfredo, para ele concluir o nosso evento. Muito obrigado, Iraci, pela mediação desse webinar. Agradeço muito Luiz, Carla Dinardo, Sérgio, pelas excelentes palestras, por disponibilizarem seus tempos e seu conhecimento aqui nesse webinar da ABHH. Agradeço a todos que estão presentes conosco até essa hora, são 20 horas e 7 minutos, já adiantado, enfim, agradeço muito a participação de todos, sem vocês não existiria nenhum desses webinars. Nós tivemos um sucesso bem grande, tivemos 200 participações em alguns momentos, como sempre, esses webinars atingem um grande número de pessoas. E quero agradecer muito também a nossa equipe da BHH, né, que é quem ajuda, quem faz acontecer. Nós aparecemos aqui às 5h30 da tarde com as nossas palestras, mas atrás disso tudo sempre tem essas meninas fervorosas trabalhando e fazendo acontecer. Então, obrigado a todas. Kelly, obrigado também por nos ajudar nos bastidores. Eu quero avisar que no mês de julho nós não temos webinar, porque é um mês de férias, tradicionalmente a gente não faz nas férias. Mas voltamos em agosto com um tema extremamente importante, que é a transfusão, é o ato transfusional, as indicações e tudo mais. Acho que vai ser um webinar extremamente importante para todos nós. Obrigado, boa noite, feliz Dia Mundial do Doador amanhã, que todos tenhamos a casa lotada de doadores, a sala cheia, que atualmente é o que eu mais desejo. Aliás, aqui em São Paulo chove, eu já fico apavorado. Greve de metrô, eu fico apavorado, porque qualquer coisa afugenta o doador. Tomara que amanhã nós tenhamos uma sala de coleta lotada. Obrigado, boa noite.